Olá pessoal, muito boa noite, estamos ao vivo, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro número 4. Tá tudo bem? Tudo certo aí? Opa, parou de subir os comentários, vamos lá pessoal. Muito bem, sábado à noite, tudo muito tranquilo. Estava lendo aqui um pouco enquanto vocês estão chegando, estava dando uma olhada aqui no Óbvio que Ignoramos. E aí, Jardel Imóveis, boa noite. Gomes na área. Guta. Pessoal, estou um pouco impressionado com o fato de vocês ainda não dominarem completamente esse conteúdo. Eu achei que vocês já sabiam isso. Achei que vocês já estavam por dentro disso. Boa noite para quem está chegando. Mas eu estou vendo pelos comentários, pelo direct, pela caixinha de pergunta, que na verdade a gente tem muito trabalho para fazer ainda. Vamos trabalhar forte. Convido você para se agarrar aí nessa série. Vamos trabalhar forte durante esses 35 dias para a gente começar o ano de 2023 com essas coisas todas na ponta da língua, na ponta do lápis. Essas são coisas básicas. O que nós estamos aprendendo aqui, isso é básico. Se você não sabe, para quem está perguntando sobre a live de ontem, nenhuma dessas lives vai ficar gravada, tá bom? Essa live é só para quem pode e para quem quer estar ao vivo. Se você não consegue estar ao vivo nesse horário, infelizmente você vai perder essas lives. Michele na área, boa noite. Então, o que eu queria dizer para vocês? O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo assim, que essas coisas que nós estamos aprendendo aqui, elas são primárias. E se você não sabe dessas coisas, não é à toa que você talvez esteja com dificuldade financeira, que você esteja com problema no trabalho. E como eu sempre digo o seguinte, tá? Não entendam mal. Muitas pessoas pensam que não é assim, mas eu quero que você entenda uma coisa, tá? Quero que você entenda isso aqui. Isso aqui é importante, tá? O que é importante? Toda a sua vida, ela gira em torno de um pilar, tá? Toda a sua vida, ela gira em torno de um pilar. Existe um pilar e toda a sua vida gira em torno desse pilar. Quem é esse pilar? O que é esse pilar? As pessoas vão dizer, é Deus. Outros vão dizer, é a família. Outros vão dizer, são os amigos. Outros vão dizer que é a saúde. Não. Preste bem atenção. Aqui nós não estamos para conversa furada. Eu não gosto dessas coisas. Eu sou meio tosco para isso. Toda a sua vida, ela gira em torno do trabalho. Ponto final. O trabalho é o pilar central da sua vida. E isso não significa que você tem que colocar Deus em segundo plano. Isso não significa que você tem que colocar a sua saúde em segundo plano. Isso não significa que você tem que colocar a sua família em segundo plano. Nada disso. Isso só significa uma coisa. Isso significa que o pilar central da sua vida é o trabalho. Através do trabalho, você vai cuidar da sua saúde. Através do trabalho, você vai servir. E servir é um dos principais pilares através dos quais você vive a sua religiosidade. A fé sem obras é morta. O que são as obras? As obras é o servir.
a maneira como você serve os outros. A sua família, ela depende do seu trabalho. É através do trabalho que tu pode dar o sustento, que tu pode dar conforto, que tu pode dar um certo grau de segurança. Então você tem que entender isso. Você tem que entender que o trabalho é o pilar central. Então o que nós vamos fazer durante essas 31 noites que ainda faltam? Nós vamos resolver esse problema do pilar central nessa série de lives. E para que é o trabalho? O trabalho é para você extrair o melhor que você tem e colocar isso a serviço do mundo. Então, eu volto a insistir, isso é básico, isso é primário, tá bom? Isso aí não faz parte da programação de hoje, mas enquanto vocês estavam aí, eu fiquei um pouco assim, me questionando. Vocês certamente seguem outras pessoas. O que essas pessoas que trabalham com produtividade, as pessoas que trabalham com performance, com as questões profissionais todas, o que essas pessoas ensinam para vocês? Porque se vocês não sabem isso, não adianta você se iludir, entendeu? Então, e por que a gente tem, alguém perguntou, mas temos que trabalhar, por que a gente tem essa aversão ao trabalho? Isso é tudo errado, é tudo equivocado. Estou gastando uns minutos aqui, daqui a pouco a gente já começa a aula. Por que é tudo equivocado? Porque a gente aprende que o trabalho é uma punição, que o trabalho é um mal necessário, que o trabalho é um castigo. Não existe coisa pior do que uma pessoa que não trabalha, que não faz nada, ela se sente inútil. O trabalho, você tem que olhar, encarar o trabalho como uma bênção. Como uma bênção, entendeu? Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquela nossa atividade. Confesso que esse conteúdo é novo, entendeu? Bom, vamos lá, vamos fazer essa nossa atividade, nossa ação de generosidade, cada um de nós, vamos chamar 10 pessoas para a live e aí nós começamos o conteúdo de hoje, tá? Isso aí foi só um esquenta, um aperitivozinho, tá bom? Não estava no script, não é sobre isso que nós vamos falar hoje de noite. Enviado com sucesso, faça isso, vamos chamar a galera e vamos começar a nossa live, tá bom? Vou tirar os comentários, porque eu vou hoje, mais do que nunca, usar o meu caderninho. Pessoal, vocês gostam do caderninho? Eu tava conversando com a minha equipe, eu digo, vamos trocar, vamos começar a usar iPad, uma tecnologia diferente. E eles, não, vamos continuar com o caderninho. Bom, vamos lá. Fechar aqui e vamos tocar à frente. Obrigado, Kelly, obrigado, Ian, obrigado pelo chamamento da galera. Vamos se focar. Pessoal, qual é o nosso objetivo? Por que nós estamos reunidos aqui? O objetivo é fazer 35 encontros, onde em cada encontro nós vamos debater, nós vamos discutir, nós vamos falar sobre um princípio. Então são 35 princípios práticos, técnicos, para você pegar da live e você aplicar na sua vida. Esse é o objetivo, por isso nós estamos aqui. São 25 coisas objetivas. Não tem falação, não tem retórica, então a gente vai direto pro assunto, a gente passa o conteúdo, você pega e você aplica. Eu preciso sempre que você tenha um caderno, que você tenha uma caneta, que você tenha isso em mãos. Todas as aulas, elas estão interligadas. Então é importante você não faltar nenhuma. É uma cascata, a gente vai evoluindo, e no fim das 35 noites, você vai saber tudo o que é necessário
para você ser bem-sucedido profissionalmente e para você ter dinheiro? Quanto dinheiro? Quanto você quiser. Lógico, ter mais demora um pouco mais tempo, mas por que essa garantia de que você vai ter isso? Porque são coisas técnicas, são coisas práticas. É pegar e aplicar. É pegar e fazer. Parar de se iludir. Parar de achar que você vai atrair riqueza. Ninguém nunca atraiu nada. A riqueza é um processo de construção. É lógico que uma atitude adequada facilita as coisas. Mas eu nunca vi uma pessoa rica que não fosse bom em nada. E que tenha construído essa riqueza. Que tenha construído esse sucesso. Isso não existe. Não existe. Toda pessoa que tem sucesso profissional e toda pessoa que tem dinheiro, ela sabe fazer algo com um diferencial. Ponto final. Essa é uma coisa que você precisa entender. E aí o segundo ponto é você se entender o quê? Então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? E preste atenção, essa série, ela tem um foco, ela tem uma linha única, que é a vida profissional. Nós não estamos interessados com tua saúde. Isso você vai aprender em outra hora, em outro lugar. Eu não estou interessado em seus relacionamentos familiares, como é que você vai se relacionar. Nós não vamos discutir isso. Aqui nós só vamos discutir como você pode se desenvolver profissionalmente para ser uma pessoa bem-sucedida e para ter dinheiro. E ontem nós falamos que o que traz sucesso, o que traz dinheiro, o que determina o nível de sucesso e o nível de dinheiro que você tem é o seu nível de poder pessoal. Nós vimos isso. O que é o poder pessoal? O poder pessoal é a soma daquilo que você sabe fazer, da sua aptidão, mais a sua atitude. Então vamos para o caderninho aqui. Está invertido, mas você vai entender. Então, você precisa sempre olhar para você e dizer qual é a minha aptidão. O que eu sou apto a fazer e quão bom eu sou nisso. Mas só ter aptidão não interessa. Você precisa também ter atitude, que é um modo de pensar adequado. Existem jogadores de futebol que têm uma aptidão extraordinária. Mas a atitude não é adequada. Falta um treino, só vive na baderna, na bagunça. Então o que acontece? O nível de poder pessoal deles, apesar da aptidão ser alto, a atitude é baixa. Então como é que você, se o poder pessoal é igual a sucesso e dinheiro, como é que você desenvolve o seu poder pessoal? Desenvolvendo sua aptidão e a sua atitude. E é a partir disso que nós vamos trabalhar hoje de noite. Ontem nós vimos essa fórmula. O que é a aptidão? É o que você sabe fazer. O que é a atitude? Na primeira aula, vocês lembram, na primeira noite, nós falamos para você executar, para você organizar a sua vida e executar as suas ações em torno ou conforme a sua prioridade. Lembram, a prioridade, ela não é a ação. A prioridade é o quê? É o resultado que você quer. E qual é o resultado que você quer? Aqui começa o primeiro equívoco. O resultado que a maioria de vocês querem é isso aqui, ó. Sucesso e dinheiro. Reconhecimento e dinheiro. Então, o resultado que você quer é sucesso e dinheiro. E por isso vocês nunca vão ter sucesso e dinheiro. Por quê? Porque sucesso e dinheiro não é uma causa. Sucesso e dinheiro é uma consequência. Você precisa olhar para o seu poder pessoal. O resultado que você quer é um nível de poder pessoal que
seja equivalente ao sucesso e ao dinheiro que você quer. Então, o que você precisa fazer? Preste bem atenção. Se você quer ter sucesso e dinheiro, você precisa desenvolver um poder pessoal. Como é que você vai desenvolver um poder pessoal? Trabalhando a sua aptidão e a sua atitude. E é aqui que a maioria de nós morre na praia. Por quê? Porque preste bem atenção. Como é que você quer desenvolver uma aptidão se você não sabe o que você quer da vida? Se você não define uma prioridade. A prioridade é o resultado. O que é o resultado? Não é o resultado dinheiro ou sucesso. O resultado é aquilo que vai te trazer dinheiro e sucesso. Então, o que acontece? Por exemplo, em termos profissionais, a prioridade, ela obrigatoriamente é a sua carreira. Obrigatoriamente, a prioridade, ela precisa ser aquilo em que você vai se tornar apto. Por exemplo, se você quer ser médico, a prioridade precisa ser médico. E aí você pode especificar, mas se você quer ser jogador de futebol, a prioridade, ela precisa ser jogador de futebol. Se você quer ser palestrante, a prioridade precisa ser palestrante. Se você não tiver uma prioridade, você nunca vai ter sucesso nem dinheiro. Por quê? Porque você nunca vai desenvolver o poder pessoal. Porque você não vai... Só quando você tiver uma prioridade definida, quando você sabe o que você quer ser na vida em termos profissionais, você vai poder organizar o tempo, a energia, o capital e as relações em torno dessa prioridade. Por exemplo, se você tem 45 anos hoje, cara, 45 anos é muito tempo, é quase meio século de vida. Onde você investiu esse meio século de vida? Pessoas chegam e dizem para mim, eu tenho 27 anos, estou perdido ou perdida. Eu não sei o que fazer da minha vida. Eu não tenho profissão, eu não tenho emprego, eu não tenho trabalho. A primeira pergunta que eu faço para essa pessoa é o seguinte: o que você sabe fazer? Cara, você está vivendo 27 anos. O que você aprendeu a fazer em 27 anos? Presta atenção, nós estamos com 3.500 pessoas aqui, deveriam ter 10 mil. Mas nós estamos com 3.500 pessoas aqui. Nenhum de vocês pode terminar 2023 sem ter avançado quilômetros na busca de uma especialização. Quando eu digo que a vida, o pilar central da vida é o trabalho, isso significa que você vai ter que trabalhar a vida inteira, meu amigo, minha amiga. Você não tem para onde correr. Você vai ter que trabalhar a vida inteira. Você vai passar mais tempo no seu trabalho do que com seus filhos. Você vai passar mais tempo no trabalho. Talvez a única coisa que você vai passar mais tempo é dormindo. Então, como é que você negligencia algo tão importante? Como é que você não se prepara? Como é que você não entende? Como é que você não estuda? Como é que você não investe tempo para organizar a sua vida profissional, para entender a sua vida profissional? Essa que é a grande questão. Então, o que você precisa fazer? Preste bem atenção. Como funciona o sistema? A primeira coisa que você precisa
definir, e nós vamos começar a fazer isso hoje aqui, você precisa definir a sua carreira. Você vai começar a caminhar em direção a isso que você vai definir. O que você vai definir a sua carreira é uma intenção. A intenção, ela não é a ação. Por isso a prioridade não é a ação. A ação, ela vai estar aqui. Você vai agir aqui. O que você vai agir aqui? Você vai agir no sentido de melhorar a sua aptidão e a sua atitude. E você vai avançando pequenos caminhos, mês a mês, ano a ano. Você vai avançando. Essa linha aqui, na verdade, é o seu poder pessoal. Na medida que você vai aumentando o seu poder pessoal, você vai aumentando o seu sucesso e a sua capacidade de ganhar dinheiro. Mas enquanto você não define a sua aptidão, não define o que você quer se tornar bom, como é que você vai melhorar o seu nível de poder pessoal? Como é que você vai ganhar dinheiro se você nunca vai se tornar bom em alguma coisa? Essa clareza você precisa ter, meu amigo, minha amiga. Eu sei que eu sei que a cabeça dói quando você faz isso. Eu sei que bate uma aflição. Provavelmente. Eu sei que provavelmente você diz, meu Deus, então é mais fácil se iludir. É mais fácil você jogar isso de lado e você entrar na retórica das pessoas, é você achar que Deus vai te jogar num mar onde corre leite e mel. É você achar, então vamos seguir um guru da lei da atração, porque é mais fácil atrair as coisas. Você não gosta de saber o que você tem que fazer. Por quê? Porque esse é o caminho das pedras, é por ali que você tem que ir. Então o que acontece? Onde é que está o grande problema da maioria das pessoas? Está nesse ponto aqui. Você não sabe, você não tem ideia do que você quer se tornar bom. Você não sabe, você não tem ideia do como é que escolher o caminho que eu vou seguir. Como é que eu vou definir agora o que eu quero ser? Eu estou tão preocupado, e aí vem a inversão da pirâmide de Maslow, que eu ensinei para vocês. Isso tudo se interliga. O que é a inversão da pirâmide de Maslow? A pirâmide de Maslow, ela diz o seguinte: a maioria das pessoas, elas se preocupam com as necessidades fisiológicas, que é comer, que é beber. Depois, elas se preocupam com a necessidade de segurança. E aí elas se preocupam com as necessidades sociais. E basicamente elas morrem por aí. E se você fizer isso, a vida inevitavelmente vai se tornar um fardo para você. Você vai morrer no tédio. Você vai se sentir mal porque você só trabalha pela comida, você não tem evolução, você não se sente útil, você não se sente importante. A sua autoestima cai. Porque você tem um embrião divino dentro de você que quer germinar, que quer se desenvolver, que quer aflorar, e você está ali agarrado na base da pirâmide. Você está ali, preocupado com comer, com dormir, essas coisas básicas. Então, o que nós vamos trabalhar hoje, na nossa aula de hoje? Nós vamos trabalhar exatamente isso aqui. Tá? Nós vamos trabalhar esse ponto aqui. Esse é o nosso próximo avanço. O que é o ponto? O que você precisa fazer para escolher a sua prioridade certa? Porque só quando você tiver isso, você pode começar esse movimento, esse esforço organizado para chegar até aqui. Enquanto você... Pense o seguinte, você está em dúvida se você quer ser um jogador de futebol, eu uso esses exemplos mais fáceis de entender, ou se você quer ser um jogador de tênis. Você não sabe o que você quer ser. Um jogador de futebol ou um jogador de tênis. Como é que você vai treinar? Você vai treinar o quê?
Tênis ou futebol? Você não sabe o que você quer ser. Só quando você definir, eu quero ser jogador de tênis, aí você pode começar a desenvolver a aptidão e a atitude necessária para chegar onde você quer chegar. Então a grande pergunta que a gente se faz é a seguinte: como você vai escolher a atividade em que você vai se preparar para o resto da vida? Eu tenho um menino, o que trabalha comigo. Eu conheci ele um tempo atrás, era uma criança, eu vi que ele é bem inteligente, criança não, já era adultozinho, mas era criança. E aí eu fui trabalhando com ele, a gente foi conversando e ele me disse o seguinte, essa semana: bom, eu já defini que a minha vida inteira vai ser fazer isso que eu estou fazendo. Bom, quando você chegar nesse ponto, você está a um ponto do sucesso. Quando você entender que o que você está fazendo, você vai fazer para o resto da vida. Porque deixa eu te contar um segredo. Você vai aprender isso ao longo dessa série. Sabe quantos anos você precisa para se tornar um expert em qualquer coisa? De 3 a 5 anos. De 3 a 5 anos. Não faz sentido, meu amigo, minha amiga, não faz sentido você ter 35 anos e não ser um expert em alguma coisa. Não faz sentido você ter 40 anos e você não ser um super, mega, hiper expert. Agora, se você tem 35, se você tem 45 e você está aqui agora, você não pode chegar em 2025 sem ser um expert. E se você tem 45 anos, porque as pessoas me perguntam, às 45 anos eu ainda tenho tempo, o que tu vai... as pessoas vivem até 90. Tem uma vida útil até 80. O que você vai fazer nos 35 anos, se você tem 45? O que você vai fazer nos 35 anos? Você vai ficar dizendo 35 anos que você é velho demais para aprender algo? Você vai ficar 35 anos empurrando com a barriga, ou você vai assumir isso e vai dizer, eu aos 48 eu vou ser um expert. Agora, eu não sei o que vocês aprendem, que vocês não sabem dessas coisas. Eu parei de ensinar essas coisas. Eu fiz essa série de lives porque eu vi muita gente dentro do clube perdido. Eu estou ensinando coisas mais profundas, eu estou ensinando o propósito interior, isso aqui é o propósito exterior. Então eu não sei o que vocês andam fazendo desde 2019, eu comecei a falar na internet em 2019, lá já se vão 3 anos, mas quando eu entrei em 2019 já tinha gente milionária vendendo cursos justamente para ensinar isso que vocês não sabem ainda. Então, como é que você escolhe isso que você vai fazer para o resto da sua vida? O que você precisa fazer? Se você vai dedicar o resto da sua vida a uma atividade, é bom você observar algumas coisas na hora de escolher essa atividade. Vocês estão me entendendo? Está fazendo sentido para vocês? Se você vai ficar o resto da vida trabalhando numa coisa, é importante que você ame isso. Se você, a partir de hoje, vai reestruturar, fazer uma readequação da sua vida profissional, ou se você vai começar do zero, você precisa entender que se for para fazer isso, é importante você começar da maneira certa. Você nunca pode ter sucesso com um trabalho que você não gosta.
Você nunca pode ser feliz num casamento se você não gosta do seu marido, da sua esposa. Todo dia você tem que conviver com uma pessoa que você não suporta. Vai dar divórcio. A mesma coisa com o trabalho, só que as pessoas ainda ficam mais tempo no trabalho do que no casamento quando não gosta do trabalho. Então o que você precisa entender? Alguns pontos que você precisa considerar para escolher o seu trabalho. O ideal é você escolher um trabalho. O ideal é você escolher um trabalho onde você tenha, ponto 1, paixão, uma coisa que você goste. Ponto 2, você tenha uma certa curiosidade sobre isso. Porque todos nós temos curiosidade para algumas coisas e não temos curiosidade para outras. Você já pensou sobre isso? Por que a curiosidade é importante? Porque quando você é curioso por algo, você pesquisa sem alguém te encher o saco, sem alguém botar pressão, você vai lá e você pesquisa, você estuda. Então, quando você escolhe um trabalho, a paixão ela é importante. Por quê? Porque você vai ficar o resto da vida fazendo isso. Então, é importante que você esteja apaixonado. É importante você ter curiosidade. Geralmente, a gente tem curiosidade por aquilo que a gente tem paixão. Uma outra coisa é você ter condições, você gostar de fazer isso de maneira constante. Todos nós temos coisas que nós fazemos e nós não percebemos o tempo passar. Então, imagina você ter uma atividade, um trabalho, pelo qual você está apaixonado, você tem uma curiosidade, uma vontade de aprender, e ao mesmo tempo, você não se cansa de fazer isso. Você não se cansa. A minha paixão é escrever. Eu posso escrever sábado de tarde, domingo de madrugada. Eu não me canso de escrever. Eu adoro. Eu gosto disso. Eu gosto de ensinar. Minha paixão é ensinar. Eu estou aqui sábado de noite, empolgado, entusiasmado. É isso que tem que conduzir a sua vida. O que tem que conduzir a sua vida é o entusiasmo e não a insatisfação. É a paixão e não a necessidade de se tornar alguém. Então todos esses princípios eles estão invertidos. Então vamos lá. Preste bem atenção. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. Todos nós, incluindo você, temos uma predisposição para aprender certas coisas com uma facilidade maior do que outras. E se você tem que se tornar bom numa coisa, não é melhor você se tornar bom nisso que você tem uma facilidade para aprender? Sim ou não? Se você, preste bem atenção, se você vai passar o resto da sua vida aprendendo algo, não é melhor você se dedicar a algo que você tem facilidade para aprender? E isso se chama talento natural. Até 2010, antes de eu lançar esse livro, ninguém falava de talento no Brasil. Por quê? Porque as pessoas acreditavam que talento era a pessoa que tem talento, ela já nasce bom em alguma coisa. Então ninguém falava sobre talento, por quê? Porque já haviam descoberto que ninguém nasce bom em nada. Então a história do talento não fazia sentido. Mas eu nas minhas pesquisas com pessoas, principalmente com a Gisele Bündchen, que eu tive a satisfação, o prazer, a bênção de conviver com o pai dela, com quem eu escrevi 2 livros,
e perceber algumas coisas na construção de uma carreira, o modo como a carreira da Gisele foi construída. E aí eu percebi que o talento não é uma coisa na qual você nasce bom. Eu descobri que o talento é uma predisposição que você tem para aprender certas coisas com uma facilidade maior do que outras. E você precisa levar isso muito a sério, sabe por quê? Porque se você escolher a profissão errada, você vai ter problemas. Vamos fazer uma analogia rápida aqui, tá? Fazer uma analogia rápida. Pense no seu sinal de Wi-Fi. Todos nós somos familiares com o sinal de Wi-Fi. O sinal de Wi-Fi é isso aqui, tá? Então pense comigo que você vai entender isso agora, você nunca mais vai esquecer. E você vai ficar pirado com isso, tá bom? O que acontece? Outro equívoco em relação ao talento. As pessoas acham que talento é uma atividade. O talento não é uma atividade. O talento é um campo. E nesse campo existem inúmeras atividades. Então pense sobre o Wi-Fi. Imagine que o talento seja, o campo do seu talento seja o sinal de Wi-Fi. O que acontece? Tem um ponto onde o sinal é cheio. Tem um outro ponto onde o sinal ainda é bom, mas já não é mais cheio. Tem um outro ponto, na medida que você vai se afastando, vamos chamar o talento de roteador. Na medida que você vai se afastando do roteador, o que acontece? O sinal vai diminuindo. Agora pense o seguinte, se você tiver que trabalhar o dia inteiro com a internet, onde você quer estar? Aqui, 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 aqui ou aqui? Onde você quer estar? É óbvio que você quer estar no sinal cheio. Por quê? Porque você navega com mais facilidade. Porque você é tudo muito rápido, tudo muito fácil, tudo é muito simples. Agora tu imagina tu fazer o mesmo trabalho que tu faz no sinal cheio, tu fazer aqui. Já piora muito. Agora imagina aqui. Imagina aqui. Agora imagine num lugar onde às vezes você pega Wi-Fi, às vezes você não pega. A mesma coisa acontece com o talento. Por isso ele é tão importante, o talento natural. Porque se você... O talento natural é como o sinal de Wi-Fi, o talento é o roteador. Se você estruturar o seu trabalho sobre o seu sinal de Wi-Fi cheio, você vai ter muita facilidade. Você vai ter muito sucesso na vida. Porque as coisas são muito simples, as coisas são muito rápidas. Agora, se você estabelecer o seu trabalho aqui, você vai ter problema. Se você estabelecer o seu trabalho aqui, você vai ter muito problema. Então, ponto número 1, para você escolher a sua prioridade, você tem que fazer o quê? O que é a prioridade? A prioridade é escolher a sua carreira. Você tem que considerar o seu talento, o talento natural. Como o talento se origina? Isso aqui não é uma aula de neurociência, mas eu explicar um pouco por que o talento é tão bom, é tão necessário, tão bom você estruturar sua carreira sobre o talento. O talento é uma aptidão que você tem, uma aptidão natural que você tem para aprender algo com tremenda facilidade. Se você olhar, por exemplo, o Pablo Marçal, eu vi gente dizendo, eu tava aí, vim lá da live do Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele tem um talento para uma oratória, que você, por mais que você quisesse, se você não tem esse talento, você não aprende isso. Eu nunca vou aprender a ter esse tipo de oratória, não é o meu talento. Agora, eu posso bater ele na escrita. Eu sou muito melhor do que ele na escrita. Disparadamente.
Porque o meu talento é a escrita. O meu talento não é a oratória. Então, isso não é uma coisa que você desenvolve. Existe uma coisa chamada talento adquirido. Cuidado para não confundir, por isso que eu chamo talento natural. Porque o talento adquirido é uma atividade na qual você se torna razoavelmente bom de tanto praticar ela ao longo dos anos. Você pratica e você acaba se tornando bom nisso. E aí muitas vezes você acha, será que meu talento não é esse? Se você tem paixão por isso, talvez seja, mas se você não tiver paixão, você não tem. Então o que acontece? Esse talento natural, ele depende, pelo menos em grande parte, da formação das interconexões entre os neurônios do nosso cérebro. Não vou me aprofundar nisso porque isso é complexo, mas só para você entender. A formação dessas interconexões ocorre quase totalmente ainda quando você é um bebezinho, nos primeiros 3 anos da infância. E é por isso que depois não é mais possível, depois de certa idade, você alterar a configuração dessas conexões. Pelo menos não de maneira radical. Você sempre pode aprender um pouco, mas não de maneira radical. Por isso que você não pode inventar um talento. Você não pode desenvolver um talento que você não tem. Você pode se aprimorar numa atividade. Não tem live no feed, nenhuma live vai ficar gravada, para quem ainda tem dúvidas sobre isso. Isso explica por que o nosso talento é natural. O talento ele é inato, ele é vitalício e ele é insubstituível. Você nasce com ele, você nunca perde ele, você pode não desenvolvê-lo, mas você nunca perde ele e você não tem como criar um talento natural. E por essa razão, por exemplo, se você descobre que você possui uma aptidão para matemática, por exemplo, por mais que você estude português, você nunca vai atingir a facilidade para aprender português como você possui para aprender matemática. Você está literalmente configurado para aprender matemática. E o mistério de todos esses processos está naquilo que nós conhecemos, que chamamos de sinapse. E essas sinapses que ocorrem ao longo da infância. O que é uma sinapse? A sinapse é a conexão entre células cerebrais, que são os neurônios. E cada neurônio, um neurônio, ele se comunica com milhares de outros neurônios. E as interconexões que ocorrem entre os neurônios, na medida que essas interconexões recebem estímulos, elas se fortalecem e elas criam uma coisa que a gente chama de espirais padrões. Esses espirais padrões são como correntes de energia que se formam em torno desses neurônios. E nosso talento, a facilidade de aprender uma coisa ou outra, em grande parte é definido justamente pelas informações transmitidas por meio desses espirais padrões. E uma coisa interessante é que o cérebro de uma criança produz trilhões de sinapses a mais do que o meu ou o teu cérebro. E à medida que as espirais que vão sendo estimuladas se desenvolvem, as outras que são ignoradas e que definham, aliás, as que são ignoradas, elas definham e elas são eliminadas. Então, se você recebe estímulo para matemática, você vai ter uma facilidade para aprender matemática. Se você tiver estímulo para linguagem, você vai ter uma facilidade de aprender linguagem. E aí, durante muito tempo, aconteceu esse fenômeno das pessoas quererem estimular as crianças para se tornar isso ou aquilo. E isso não funcionou.
Por que não? Porque os estímulos, eles acontecem em pequenas janelas que não tem controle. Então você pode estar o dia inteiro aqui batendo piano, querendo que a criança desenvolva um talento musical, só que você não sabe o que ela está assimilando disso que você está batendo. Então, é por causa disso, só quis que você tivesse uma ideia do que é o talento natural. Então, o que você precisa fazer? Você precisa olhar para essa atividade que você tem uma facilidade maior para aprender. Isso te dá uma vantagem enorme. Isso te dá uma vantagem enorme. E aí, como é que você escolhe a sua atividade? Você precisa levar, e eu vou explicar isso mais em detalhes amanhã, tá? Amanhã nós vamos ter aula também. Só não vamos ter aula segunda, porque segunda é a aula do clube. Então, o que você precisa aprender hoje? Você precisa aprender o seguinte: como é que você vai escolher a sua profissão? Você precisa aprender a olhar para esses 3 pontos aqui, tá? E você tem que levar cada um desses pontos em consideração. E na interseção desses pontos está aquilo que você vai definir como a sua carreira. Você vai escolher a sua carreira nessa definição. E aí você define o que você quer e aí depois nós vamos desenvolver a aptidão e a atitude em torno disso. A primeira coisa que você precisa levar em conta é o seu talento. O talento natural. Pelas razões que eu já expliquei. Então, o que é o talento natural? A gente tem dificuldade. Pessoal, eu vou só ligar os comentários e fazer uma pergunta para vocês. Podemos ir 10 minutos mais hoje? 10, 15 minutos a mais? Porque daí eu vou explicar uma coisa importante para vocês. Por que nós não sabemos qual é o nosso talento natural? Por que nós não sabemos no que nós somos bons? Eu vou explicar para você. É muito simples. Imagine que você chegasse em casa, esse aqui é o seu boletim, tá? E você chegasse em casa, isso aqui é matemática, aqui é física, aqui é português. Que você chegasse em casa e você mostrasse o boletim para o seu pai, para sua mãe. E você ia ter em matemática 10, em física 9,5 e em português 5. Matemática 10, física 9,5 e em português 5. O que o seu pai e a sua mãe iam mandar você fazer? O que seu pai e sua mãe iam mandar você fazer? Eles iam mandar você estudar português. Se você fosse pegar recuperação no colégio, o que você ia ter que estudar? Você ia ter que estudar português. Quer dizer, todos os seus pontos fortes, estudar português, nós sabemos isso porque isso aconteceu conosco. Então, você estuda português, você vai estudar português, que é o seu ponto fraco. Aqui, você é um gênio em matemática. Cara, você tira 10 em matemática sem ninguém te encher o saco. Você tira 9,5 em física e você é um assombro. E as pessoas ficam olhando para você e você diz, nossa, você é um gênio, você é um gênio. Mas o que o pai faz, a mãe faz, o professor faz, o sistema de ensino faz? Ele te obriga a reforçar o teu ponto fraco. Ele te obriga a estudar o teu ponto fraco. E aí você passa a dedicar tempo, você passa a dedicar energia, você passa a dedicar todo o seu esforço para aprimorar uma coisa que você não tem configuração mental para aprender. Se aqui você se achava um gênio, aqui você começa a dizer, eu não sou tão gênio assim, eu não consigo entender gramática. Aqui você adora estudar, você é o professor dos seus colegas. Aqui
Você tem tédio porque você não entende, porque é como navegar num sinal fraco de internet. Você odeia isso, mas você é forçado a isso. E o que acontece? Com o tempo, quando você se esforça em qualquer coisa, você se torna mediano. No próximo semestre, como todo o seu esforço foi para cá, você tira 7 aqui, você tira 7 aqui, você tira 7,5 aqui. Agora o sistema de ensino vai dizer, uau, que legal! Você melhorou muito. Melhorou uma ova. Você se ferrou, entendeu? Por quê? Porque você nem aprendeu português. Isso aqui você vai esquecer. O que você esqueceu é o quanto você é configurado para ser um grande engenheiro, um grande arquiteto, um grande matemático, um grande economista. E aí você vai chegar no final, imagina isso aí vai ser 5 a 6 anos esse processo em cima de você. Você vai chegar na hora do vestibular e você vai dizer, vou fazer vestibular para quê? Você não sabe para que você vai fazer vestibular. Aí você vai, como você está inseguro, você vai estudar algo que não seja tão complexo. Administração, uma coisa assim, mas que não tem nada a ver contigo. Por isso que você não sabe qual é o seu talento. Por isso que a humanidade está na situação em que está. A humanidade, quando eu digo, somos nós, indivíduos. Estamos perdidos, inseguros, entediados, ansiosos, preocupados. Não sabemos para onde ir, não temos rumo, não conseguimos ganhar dinheiro, não somos felizes no trabalho. E toda essa insatisfação respinga em todos os segmentos da nossa vida. Então, o que você precisa fazer? E nós vamos fazer isso aqui ao longo dessas 30 noites. Você precisa entender qual é o seu talento. Aí a pessoa pergunta, mas e se eu tenho mais que um talento? Eu já te falei, o talento é uma área e não uma atividade. Vamos supor que o seu talento aqui fosse escrever, que não seria o meu caso, mas você pode ser matemática, pode ser qualquer coisa. Se o seu talento é escrever, isso é uma área. Eu posso escrever livros, eu posso ser jornalista, eu posso ser publicitário. Se eu quiser escrever livro, eu posso escrever livro de ficção, eu posso escrever livro de desenvolvimento pessoal, eu posso escrever livro de economia. Se eu for um jornalista, se eu gosto de escrever em revista, em jornal, se eu gosto de imprensa, eu posso escrever sobre economia, sobre esportes, eu posso escrever sobre moda. Então, escrever é uma área. O talento sempre é uma área, matemática é uma área. Então, por isso, a primeira coisa que você tem que entender é o talento como a sua área. O próximo passo que você tem que fazer é olhar dentro dessa área do seu talento, qual é a sua paixão. O que você verdadeiramente gosta de fazer dentro dessa área. Eu não gosto de jornalismo. Eu trabalhei como jornalista quase uma década na minha vida. Eu não gostava disso. Mas era o que eu tinha. Eu não conseguia sobreviver dos meus livros. Então, eu não saí do meu talento. Mas eu não atuei sobre minha paixão por muito tempo. Por quê? Porque a paixão não me dava o terceiro ponto, que é a renda. Esse é o terceiro ponto. Você tem que ver. E quando eu falo em renda, é como você consegue servir os outros. Por que as pessoas às vezes perguntam, por que eu não conseguia viver dos meus livros? Porque eu ainda não tinha desenvolvido o poder pessoal necessário para escrever livros que servissem para alguma coisa. No momento que eu tive o poder de escrever um livro que servisse para alguma coisa, eu comecei a ganhar renda, porque o meu poder pessoal aumentou e eu desenvolvi o meu poder pessoal atuando fora da minha área da paixão. Mas se você entendeu esse esquema aqui, é muito simples, é muito claro, é muito evidente.
Por isso que o Joel J, por exemplo, ele diz, e isso está nesse livro aqui, e o Joel J diz que esse livro mudou a vida dele porque ele fez esse processo. E você também pode fazer. O Joel, quando ele fez isso, ele não me conhecia. Você me conhece. Eu vou te orientar a fazer isso. Eu vou te ajudar. Só que você vai ter que estar toda noite aqui. Por quê? Porque você está vendo que isso é um rosário, é um nó depois do outro. E o que acontece? Então, eu quero que você só entenda isso aqui. Mas, às vezes, vocês também não prestam atenção. Porque eu falo uma coisa aqui, o outro dia vocês vão me falar bem outra coisa lá nos comentários. Eu estou dizendo o seguinte. Então, 100% ligado aqui comigo. Eu estou dizendo o seguinte, tá? Estou dizendo que isso aqui se chama a lei da tripla convergência. Isso é uma convergência desses 3 pontos. Se você tem talento e você tem paixão, mas você não tem renda, você não tem uma carreira, você tem um hobby. Eu tenho talento para jogar futebol. Sou apaixonado por jogar futebol, não me dá um tostão. Então eu jogo futebol como hobby. Tá me entendendo? Não dá dinheiro, você tem que achar uma coisa que dá dinheiro. Aí você diz o seguinte, mas como é que eu vou ganhar dinheiro e trabalhar na área do talento e na área da paixão? Às vezes você tem que abrir mão um pouco da paixão, e você tem que, mas você nunca pode abrir mão do talento. Porque aqui, nessa área, você talvez, por exemplo, você talvez não pode sobreviver escrevendo livros nesse momento. Então você sobrevive na área de jornalismo, que você não gosta tanto, mas enquanto você ganha o sustento trabalhando como jornalista, você aprende a aptidão necessária para você começar a ganhar renda com sua paixão. Isso é tudo um processozinho que, se você entender, isso funciona como um relógio suíço. E eu não sei como você ainda não aprendeu isso com essas pessoas, elas deviam ter te ensinado isso. Mas eu vou te ensinar. Preste bem atenção. Uma vez que você definiu o que você quer, você definiu o que, uma vez que você definiu o que, aí você vai, agora você sabe o que você quer. Aí você vai começar a estudar só 3 coisas para aumentar a sua aptidão. Como é que você aumenta a sua aptidão? Isso é muito simples. Só tem 3 coisas que você precisa se focar: conhecimento, técnica e prática. Só isso. Pense que você queira ser um jogador de tênis, por exemplo. Eu quero ser o tenista número 1 do mundo. Você tem que ter conhecimento sobre regras, sobre pontuação, sobre infração. Você tem que saber técnica. Técnica de como pegar a raquete, técnica de como se posicionar na quadra, técnica de como bater na bolinha, técnica de como pegar o rebote do saque do adversário. E você precisa de prática. Você pode ter toda a técnica e todo o conhecimento do mundo, sem prática, você não chega lá. Se você tiver muita prática, mas você não tem técnica nem conhecimento, vai ser muito difícil você também se tornar, vai ser muito difícil você se tornar aquele jogador que você quer ser. Então, eu estou te mostrando assim, um plano geral, amplo, do que você precisa fazer. E a gente vai esmiuçando isso. Nós começamos hábito 1. Qual? Hábito não. Princípio 1. Qual é o princípio 1? E essas coisas você tem que saber. Eu sei disso de cor e salteado. Você precisa saber para poder aplicar. Qual é o hábito 1? Escrevam aí para mim. O hábito, de novo. O princípio 1. O princípio 1 é você organizar e executar conforme a prioridade. Se você não tem prioridade, você não tem como organizar e você não tem como executar. Você vai viver à toa? Não existe prioridade. Prioridade não é a ação. Prioridade é a intenção. É o resultado que você quer. Em torno disso, você vai movimentar o seu ponto.
Palavra-chave é prioridade. Na segunda noite, agora eu esqueci só porque eu disse que eu sabia. Na segunda noite nós falamos sobre inverter a pirâmide de Maslow. Genial. Se você entender aquilo, genial. E isso tu não vai encontrar em lugar nenhum. Isso, da mesma forma como esses esquemas do que eu expliquei hoje à noite, todos esses. A pirâmide invertida está nesse meu livro aqui, que eu escrevi justamente com o pai da Gisele Bündchen. Está aqui o princípio da pirâmide. Ah, eu falei ali, ó. Ó, o gráfico que eu expliquei para vocês da prioridade, tempo, energia, capital intelectual e financeiro, tá no livro. Outra coisa, o que eu falei aqui, tá tudo dentro desse livro. Então, essas coisas todas, ó, a lei da tripla convergência, essas coisas todas, eu escrevi. E agora nós vamos executar isso. Nós vamos colocar isso em prática. Sempre entenda, é uma predisposição. É uma predisposição. E ontem nós falamos aqui, a escola de dança já colocou aqui, aptidão mais atitude igual a poder pessoal. O nível de sucesso que você vai ter na vida, em qualquer atividade, em qualquer campo, ele sempre vai ser equivalente ao seu nível de poder pessoal. Se sucesso é igual a poder pessoal, quer aumentar o sucesso, você precisa aumentar primeiro o nível de poder pessoal. Como você aumenta o nível de poder pessoal? Fazendo o que eu expliquei hoje à noite. Fazendo o que eu expliquei hoje à noite. Então, quais são os livros? Vocês ainda não conhecem meus livros? O Óbvio que Ignoramos é um, Seja Singular é outro, e aí tem esse livro aqui que é fantástico. Esse aqui é um livro que eu ainda quero fazer um trabalho também com vocês. E tem Poder e Manipulação, que é um pouco mostrando o lado obscuro do poder. Tá bom? Então, pessoal, lá no feed tem a descrição, do princípio de hoje. E o princípio de hoje diz o seguinte: crie a sua carreira profissional sobre o seu talento. Se você negligenciar o seu talento, você está negligenciando o melhor que há em você. Se você negligenciar o seu talento, você está negligenciando o seu maior poder. Como é que você quer ter sucesso se você negligencia o seu maior poder? Então, gente, nós estamos agarrados. Amanhã é domingo, eu sei que domingo é difícil, mas presta atenção, eu estou aqui dando aula para você. Se eu consigo fazer isso todas as noites, por que você não consegue? Quer continuar vivendo no patamar que você está? Quer continuar se dispersando com coisas por aí? Eu gosto do que eu estou ensinando para você, porque se você aplicar, não tem o erro de que você vai explodir. E não é tão difícil, mas você tem que sair dessa engrenagem enferrujada que você está. Tá bom? Amanhã, às 20h45, nós vamos para o próximo passo. Tá bom? Vá lá, comente, faça sua pergunta, compartilhe lá no feed. Porque eu vou lá e a partir de lá que eu me baseio para saber o que você está com dúvida, o que você entendeu, o que você não entendeu, e é a partir disso que eu vou conduzindo os trabalhos por aqui. Tá bom? Tamo juntos. Forte abraço.